Existe um capítulo esquecido na Bíblia que ensina como enriquecer sem depender de sorte. Ele não aparece em seminários de negócios, não é citado em palestras motivacionais, e quase nunca é explicado do jeito certo nas igrejas. Está lá há séculos, escondido à vista de todos, mas a maioria passa por ele como se fosse apenas mais um texto antigo. E talvez essa seja a razão pela qual tanta gente trabalha duro a vida inteira, e, ainda assim, não sai do lugar. Não é falta de esforço, não é falta de fé, é falta de compreensão, porque existe uma diferença brutal entre trabalhar muito e trabalhar certo. E esse capítulo revela exatamente isso. Antes de você pensar que isso é mais uma promessa vazia sobre riqueza fácil, deixa eu te dizer algo com clareza. Esse ensinamento não tem nada a ver com atalhos. Não é sobre fórmula mágica. Não é sobre repetir frases positivas esperando que o universo conspire ao seu favor. É sobre entender como a prosperidade realmente funciona por baixo da superfície. E quando você entende isso, você começa a perceber que muitas das regras que te ensinaram sobre sucesso estavam incompletas. Esse capítulo é o 11º do livro de Eclesiastes. Sim, Eclesiastes. Um livro escrito por alguém que experimentou riqueza, poder e influência em um nível que poucos seres humanos conheceram. Não foi escrito por alguém tentando ficar rico. Foi escrito por alguém que já tinha tudo. E isso muda completamente o peso das palavras. Logo no início, existe uma frase que parece simples demais para ser poderosa: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Parece poético, parece simbólico, mas se você parar para analisar com atenção, percebe que isso é uma estratégia disfarçada de metáfora. Lançar o pão sobre as águas é agir sem garantia imediata. É investir sem ver retorno instantâneo. É fazer algo hoje sabendo que o resultado pode demorar. E aqui está a primeira chave que separa quem prospera de quem vive correndo atrás. Prosperidade não responde à ansiedade. Ela responde à constância estratégica. Quantas pessoas você conhece que desistem cedo demais? Começam um projeto, não veem resultado em 3 meses e abandonam. Investem tempo em algo por 6 meses e, porque não explodiu, concluem que não funciona. Mas o texto é claro: depois de muitos dias o acharás. Não é depois de uma semana, não é depois de um mês. É depois de muitos dias. Agora presta atenção nisso. Se você não tem estrutura emocional para esperar, você nunca verá multiplicação. Porque multiplicação exige tempo. E tempo é o que a maioria não está disposta a respeitar. Mas o capítulo não para aí. Logo em seguida, ele diz: reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Traduzindo para a linguagem prática, diversifique. Não concentre tudo em um único lugar. Não dependa de uma única fonte. Não aposte toda a sua segurança em uma única estratégia. Isso é impressionante, porque muitos séculos antes de existirem teorias modernas de investimento, já estava escrito que a sabedoria financeira envolve distribuição inteligente de risco. E o que a maioria faz? Coloca toda a energia em um único emprego, toda a esperança em um único negócio, toda a segurança em uma única renda. E quando aquilo falha, a estrutura inteira desmorona. Percebe o padrão? O texto não ensina esforço cego. Ele ensina movimento estratégico. Ele ensina ação com consciência. E aqui vem uma parte que quase ninguém entende. O capítulo diz também: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca ceifará. Isso é direto. Se você esperar as condições perfeitas, você nunca começa. Se você esperar segurança absoluta, você nunca planta. Mas existe um equilíbrio aqui. Não é agir de qualquer jeito. Não é imprudência. É entender que sempre haverá incerteza. Sempre haverá risco. Sempre haverá algo que pode dar errado. E mesmo assim você age. Agora deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Quantas oportunidades você já perdeu esperando o momento ideal? Quantas decisões você adiou porque queria mais garantia? Quantas vezes você se convenceu de que ainda não é a hora, quando na verdade era medo disfarçado de prudência? O texto desmonta essa mentalidade com uma elegância brutal. Ele mostra que prosperidade não é sobre controlar todas as variáveis. É sobre agir mesmo quando você não controla tudo. E aqui entra a parte que muda o jogo. O capítulo afirma: pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não etaus a tua mão,
porque não sabes qual prosperará. Isso é constância. Isso é continuidade. Isso é entender que você não tem controle total sobre qual esforço dará mais resultado, então você mantém o movimento. Tem gente que planta uma vez e para, tenta uma vez e desiste, investe uma vez e, se não volta rápido, abandona. Mas o texto sugere algo diferente: continue plantando, continue movendo, continue criando, porque você não sabe qual semente vai brotar. Isso elimina a obsessão por acertar sempre. Você não precisa prever o futuro com precisão, você precisa aumentar suas chances. E agora vem a parte mais profunda. O capítulo termina dizendo: semeia na juventude, e antes que venham os dias difíceis. Não é apenas sobre idade, é sobre energia, é sobre disposição, é sobre não esperar estar cansado para começar. Existe um padrão silencioso que mantém muita gente na escassez. Elas passam anos apenas se preparando. Fazem curso atrás de curso, planejam infinitamente, estudam demais, e nunca lançam, nunca se expõem, nunca entram no jogo, e quando finalmente decidem agir, já estão emocionalmente desgastadas. O capítulo esquecido ensina algo diferente: começa enquanto você tem força, começa enquanto você tem clareza, começa antes que a vida te obrigue a agir por necessidade. Agora respira um pouco e percebe a estrutura completa. Lançar sem garantia, diversificar, não esperar condição perfeita, plantar continuamente, agir enquanto há energia. Isso não é misticismo, isso é mecânica. E aqui está o ponto que quase ninguém fala: prosperidade não é um evento, é um sistema, não é um golpe de sorte, é uma sequência de decisões coerentes repetidas ao longo do tempo. O problema é que a maioria das pessoas busca intensidade, não consistência. Quer explosão, não construção. Quer resultado imediato, não estrutura sólida. Mas o capítulo é claro: primeiro você planta, depois você espera, depois você colhe. Não existe colheita antes do plantio. E isso exige algo raro hoje: paciência estratégica. Não há paciência passiva de quem espera sentado, mas a paciência ativa de quem continua movendo, enquanto o resultado amadurece. Se você analisar as pessoas que realmente prosperaram de forma sustentável, verá esse padrão. Elas não dependiam de um único movimento. Elas não colocaram tudo em uma única aposta. Elas não esperaram o cenário perfeito. Elas plantaram várias sementes, em diferentes áreas, durante muito tempo. E quando uma delas floresceu, sustentou todas as outras. Agora vem a parte que talvez incomode. Se esse capítulo sempre esteve disponível, por que quase ninguém aplica? Porque ele não alimenta o ego. Ele não promete riqueza instantânea. Ele não oferece emoção imediata. Ele exige maturidade. É mais confortável acreditar que falta sorte. É mais confortável culpar o mercado. É mais confortável dizer que o sistema é injusto. Mas é desconfortável admitir que talvez você tenha parado cedo demais. Que talvez você tenha apostado tudo em uma única direção. Que talvez você esteja esperando o vento favorável demais. E aqui está a virada. Prosperidade não depende de controle total. Depende de posicionamento constante. Você não controla o clima, mas controla se planta ou não. Você não controla o tempo exato da colheita, mas controla se continua semeando. Você não controla qual semente brotará, mas controla quantas decide plantar. Isso muda completamente a mentalidade de escassez. Porque escassez pensa assim: preciso acertar na primeira. Mentalidade próspera pensa: vou aumentar minhas probabilidades. E quando você internaliza isso, algo muda. Você para de depender de um único salário. Você começa a construir novas habilidades. Você começa a testar novas ideias. Você começa a investir em múltiplas frentes. Não por desespero, mas por estratégia. E, aos poucos, o medo de errar perde força. Porque um erro não define mais tudo. Ele é apenas uma das sementes. Agora deixa eu te perguntar algo importante. Se você aplicasse esse princípio pelos próximos 5 anos, o que mudaria? Se você parasse de esperar a condição perfeita e começasse a agir consistentemente, se você distribuísse melhor seus esforços, se você aceitasse que retorno leva tempo, talvez o maior segredo desse capítulo não seja financeiro, seja psicológico. Ele ensina você a não depender de resultado imediato para continuar, e isso cria liberdade. Porque quando você não depende do retorno instantâneo,
você consegue pensar no longo prazo. E quando você pensa no longo prazo, suas decisões mudam. E aqui está o resumo da fórmula: plante mesmo sem garantia. Distribua risco. Não espere perfeição. Continue movendo. Comece enquanto há energia. Confie no processo. Parece simples, mas simples não é fácil. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, deixa o seu like agora. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas que estão presas na mesma mentalidade de esforço sem direção. E comenta aqui embaixo, qual dessas chaves você percebe que ainda não está aplicando? Eu realmente leio os comentários. E antes de sair, pensa nisso: talvez você não esteja longe da prosperidade. Talvez esteja apenas plantando pouco, concentrando demais ou desistindo cedo demais. O capítulo sempre esteve lá. A pergunta é: você está disposto a aplicá-lo? Se você quer continuar aprofundando nessa mentalidade estratégica, se inscreve no canal agora, porque aqui a gente não fala de ilusão, a gente fala de mecânica. E quando você entende a mecânica, a sorte deixa de ser necessária. E lembra, a semente só vira colheita para quem decide plantá-la.